eu quero estudar sobre o universo, sobre a espiritualidade, sobre o caminho da iluminação, da automaestria, mas a minha família não apoia. Eles acham que é tudo besteira, eles acham que tudo isso é enganação, enfim. Bom, o que eu queria trazer para você, antes de mais nada, muito prazer, aqui é a Aline Rocha e aqui nesse canal eu e meu marido falamos sobre o contato com o seu eu superior, para você conseguir desenvolver essa conexão com o seu eu superior, conseguir se ajudar e ajudar as pessoas, até as pessoas que você ama, ou se tornar terapeuta se você quiser. Mas bom, vamos lá. Quando você está nesse movimento de buscar a sua própria iluminação e entender mais sobre o universo, entender mais sobre a vida, entender mais sobre a espiritualidade, sobre a verdade, pode ser que você seja a primeira no seu DNA a ter essa conexão, a ter essa sinapse. E como a primeira no seu DNA, talvez seja necessário um pouco mais de compaixão com você, por entender que você está desbravando um caminho que eles ainda não chegaram, por estarem presos, talvez nas questões doutrinárias dos antepassados, ou talvez nessa visão mais materialista, estarem presos no paradigma de vida que eles estão vivendo até agora. Então, quando é o primeiro, nós somos os primeiros, é mais complexo. Por quê? Porque não temos esse apoio. Acaba que, por naturalidade, fica um pouco mais complexo. Mas é completamente possível você seguir o seu caminho de automestria, o seu caminho de iluminação, e deixar disponível a sua iluminação para aqueles que você ama, para os seus familiares. Existem algumas crenças nesse processo que são crenças do tipo: se eu me iluminar, ou se eu aprender, ou se eu evoluir, eu vou estar deixando os meus para trás, ou seja, vou estar deixando a minha família para trás. Só que é importante deixar claro que o arquétipo do eremita, ele é um arquétipo que ele carrega a sua iluminação para si, no seu caminho, ele está trilhando o seu caminho, ele só está sendo quem ele é naturalmente. E ele deixa por referência a iluminação, a luz dele para as outras pessoas, mas ele não fica virando o cajado para o lado ou para trás. Ele segue com a sua iluminação e deixa por referência a própria iluminação para outras pessoas ao redor, enquanto serve para outras pessoas ao caminho de outras pessoas também. Então, o que eu quero dizer com isso é que no fim do dia é só você sendo você. Não é sobre os outros, sobre o que as pessoas acreditam, sobre o que elas fazem, o que elas deixam de fazer. Você não consegue mudar quem as pessoas são. Às vezes a pessoa, mesmo que seja seu pai, sua mãe, seu filho, é uma pessoa materialista em essência e tá tudo bem. Ela é aquilo enquanto ela está sendo, né? Uma pessoa com aquela visão. Por alguma razão da alma dela, precisa ter determinado paradigma de vida, pelo menos por enquanto. Então, você não consegue controlar o que as outras pessoas acreditam, o que as outras pessoas fazem, mas você consegue deixar referência. E aí, por referência, por exemplo, do seu resultado, você consegue impactar as outras pessoas, mas respeitando o livre-arbítrio das outras pessoas, de forma que as outras pessoas, elas continuem sendo exatamente quem são também. E você também continue sendo exatamente quem você é. Então, se toca no seu coração entender sobre a verdade do universo, sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre o seu propósito de vida, então é exatamente você sendo você. E não se critique por tentar ser você, porque senão você vai tentar caber num espaço que já não te cabe antes, já não te cabia antes e já não te cabe mais. Vai tentar caber num espaço, muitas vezes doutrinário, da sua ancestralidade, que já não cabe lá você mais. Porque você já transcendeu, já aprendeu coisas diferentes que talvez no tempo deles eles não aprenderam. E aí, onde você está, você deixa esse exemplo para que as pessoas, os seus ancestrais, seus antepassados que tiverem a abertura, eles consigam ver que você está indo para um caminho seguro, que é um caminho onde traz resultados positivos, que é um caminho da verdade, que é o caminho de realmente buscar dentro de si a sua automestria como mestre de si mesmo. E aí sim eles podem, talvez, se eles quiserem, usar isso como exemplo ou de referência. Então, o que eu quero trazer de mensagem principal nesse vídeo é: não se culpe por ser quem você é. Continue sendo quem você é. Porque se você não pode ser quem você é, você, em essência, não existe. Porque você existe sendo quem você é. A sua essência, ela existe quando você permite que ela seja exatamente quem é.
Então continue sendo você mesmo e se toque seu coração, então respeite esse toque no seu coração, respeite essa intuição, essa vontade de saber mais sobre o universo, sobre a espiritualidade e simplesmente continue sendo você. E não precisa ficar nesse movimento de tentar doutrinar as outras pessoas, respeite quem as pessoas são também, que aí você vai ver que vai ficar tudo mais leve, entendendo que você só está sendo você e as outras pessoas também só estão sendo elas, e que você não vai conseguir salvar as pessoas que não querem ser salvas. Segue esse perfil para que você receba cada vez mais conteúdos como esses. Aqui todos os dias a gente posta vídeos e conteúdos sobre essa conexão com o seu próprio eu superior para você desenvolver e viver a sua automestria e viver em um estado mestre de si mesmo.